Seja bem-vindo ao mundo marcial. As artes marciais mistas, MMA, são um esporte de combate versátil, onde os lutadores competem tanto em pé quanto no chão. É o único esporte de combate que permite ao lutador golpear o oponente no chão usando as famosas técnicas de ground and pound. Embora isso possa parecer brutal, o ground and pound é um aspecto muito importante da luta moderna de MMA. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Ground and pound é uma técnica específica em que um lutador na posição superior atinge o oponente por baixo com socos, cotoveladas e joelhadas. O pioneiro do ground and pound no MMA foi Mark Coleman. Ground and pound é uma técnica que os lutadores de MMA usam quando estão na posição superior para atacar um oponente no chão. Embora possa parecer simples, a técnica de ground and pound é muito complexa e nem todos os lutadores de MMA são hábeis em fazê-la. Primeiro, você precisa ficar em uma posição a partir da qual possa começar a lançar o ground and pound. Ou seja, o lutador precisa derrubar o adversário usando quedas, rasteiras ou outro golpe. Uma vez que a luta chega ao chão, o próximo objetivo é garantir uma posição dominante. Se um lutador decidir começar a golpear sem antes garantir um forte controle de cima, ele corre o risco de perder uma posição. É por isso que eles devem entrar em uma posição de topo forte como montada traseira, montada completa, controle lateral, meia guarda e guarda. Uma vez em posição dominante, se posicionam e começam a golpear o oponente no chão com socos e cotoveladas. Eles também podem usar joelhadas no corpo do controle lateral, por exemplo. Esses golpes podem parecer suaves na TV, mas alguns lutadores têm a capacidade de gerar uma força enorme no ground and pound e nocautear o oponente. Quem iniciou as técnicas de ground and pound? O pioneiro da técnica de ground and pound no MMA foi o wrestler e ex-campeão do UFC, Mark Coleman. Ele é frequentemente visto como o padrinho do ground and pound, e essa técnica específica era uma grande parte de seu estilo de luta. Além disso, Coleman foi o primeiro a usar o termo ground and pound durante a entrevista pré-luta antes do evento UFC 14 realizado em 1997. Coleman veio do wrestling para o MMA e fez sua estreia no torneio UFC 10 em 1996. Na época, Coleman estava entre os lutadores mais musculosos que usaram essa mistura de força e habilidades de wrestling para dominar o esporte nos anos 90. Seu plano de jogo era muito simples no papel, mas muito difícil de executar. Ele primeiro derrubaria o oponente, garantiria um forte controle superior e, em seguida, se posicionaria para descarregar com a enxurrada de socos. Ele também usou vários outros movimentos brutais como cabeçadas para esmagar seus rostos, o que era legal na época. Coleman colocou a técnica do ground and pound no mapa e, de alguma forma, revolucionou o esporte. Embora já existisse luta de chão antes dele, Coleman foi quem usou isso de forma estratégica para vencer as lutas e mudou o jogo para sempre. Vale lembrar que, na época, os lutadores treinados em jiu-jitsu dominavam o esporte. Os lutadores muitas vezes acabavam sendo finalizados na primeira posição simplesmente porque não eram habilidosos o suficiente para se defender de estrangulamentos e chaves de articulação. Mas Coleman criou um plano de como os lutadores poderiam evitar o jogo de jiu-jitsu no chão e finalizar os lutadores de jiu-jitsu com golpes. Quais golpes são permitidos no ground and pound? De acordo com as regras unificadas do MMA, os lutadores podem usar todos os tipos de socos, desde que não atinjam a nuca do oponente. As regras permitem que eles atinjam o rosto e até a lateral da cabeça, mas não a nuca porque esta é uma área muito delicada onde nossa medula espinhal está localizada. Esses golpes também são conhecidos como socos de coelho e podem levar a ferimentos graves. Em seguida, os lutadores de MMA também podem usar golpes de cotovelo violentos para causar dano na posição superior. Mas lembre-se de que eles não podem atacar para baixo usando a ponta do cotovelo. Isso também é conhecido como cotovelo 12-6, que é um golpe legal no MMA. Acertar o cotovelo da posição superior, 12 horas, para a posição inferior, 6 horas, é ilegal no MMA moderno. O lutador mais famoso que foi vítima dessa regra específica foi o campeão do UFC, Jon Jones. Os lutadores de MMA também podem usar joelhadas para aterrar e bater. De acordo com as regras, os lutadores de MMA podem acertar joelhadas apenas no corpo do oponente. Acertar uma joelhada na cabeça do oponente no chão é ilegal e o desqualificaria da partida. Diferentes estilos de ground and pound explicados. No MMA, existem muitas maneiras pelas quais os lutadores podem atacar o oponente com técnicas de ground and pound.
Esses estilos de ground and pound são basicamente definidos pela posição superior em que você está. Posição em pé, esse estilo de ground and pound é o mais destrutivo, mas ao mesmo tempo traz um alto risco. De pé, os lutadores podem gerar muita força em cada soco. No entanto, o oponente no chão pode acertá-lo com um chute para cima ou acertar finalizações como chaves de perna, chave de braço e triângulo enquanto você golpeia. Posição de guarda, é a posição mais segura e comum no chão. Por um lado, permite que você estabeleça um forte controle por cima, acerte socos e cotoveladas ferozes. Mas, por outro lado, um adversário habilidoso pode revidar com finalizações ou golpes por baixo. Posição de meia guarda, no MMA moderno, a maioria dos lutadores prefere atacar na posição de meia guarda. Essa posição é ótima porque oferece espaço suficiente para golpear enquanto mantém um forte controle superior. Posição de controle lateral é uma posição muito dominante, especialmente se você entrar em uma posição de crucifixo. O crucifixo é uma das posições mais dominantes e se o lutador conseguir pegá-lo, a finalização é garantida. Montada completa, esta é a posição mais dominante quando se trata de ground and pound. Uma vez que um lutador de MMA fica em uma posição de montada completa e começa a chover socos fortes, o jogo acaba na maioria dos casos. Os lutadores no fundo podem tentar explorar e escapar, mas geralmente tudo termina em um final rápido. Montada pelas costas, também é uma posição muito dominante a partir da qual um lutador pode facilmente terminar a luta com socos. É uma posição muito complicada para um lutador por baixo que, na maioria das vezes, acaba ficando em posição de tartaruga, protegendo a cabeça. Se eles optarem por escapar e se levantar, eles devem abaixar as mãos e expor a cabeça aos golpes de ground and pound vindos de cima. Quem são os melhores lutadores de ground and pound no MMA? Ao longo da história do MMA, houve muitos grandes lutadores de MMA cujo jogo se baseou em fortes técnicas de ground and pound. Aqui estão alguns dos lutadores mais famosos que tiveram um forte jogo de ground and pound. Mark Coleman é um pioneiro no uso estratégico de técnicas de ground and pound para vencer lutas no MMA. O ex-campeão do UFC e do Pride também é quem inventou o nome ground and pound. Khabib Nurmagomedov é um ex-campeão dos leves do UFC que construiu seu sucesso utilizando as melhores habilidades de grappling e forte ground and pound. Além disso, seu jogo era cruel, pois ele tinha a capacidade de gerar grande poder em cada chute que lançava da posição superior. Tito Ortiz é um ex-campeão do UFC, que tinha forte controle de topo e grandes habilidades de ground and pound. Enquanto Coleman é o padrinho do ground and pound, Ortiz é um lutador que elevou essa técnica específica a outro patamar. Um dos melhores exemplos de suas habilidades no ground and pound foi sua luta contra Elvis Sinosic no UFC 32. O ground and pound é perigoso? Sim, as técnicas de ground and pound são muito perigosas e podem levar a lesões graves como fraturas ou cortes profundos. Ver um lutador de MMA lançando golpes suaves de uma posição superior pode não parecer perigoso. Mas lembre-se de que lutadores habilidosos sabem gerar muita força nesses golpes. Por exemplo, a força do impacto pode ser muito maior quando você atinge o oponente no chão. Quando um lutador recebe um golpe, sua cabeça cai para trás ou para o lado, o que reduz a força do impacto. Mas a física é um pouco diferente quando o oponente está absorvendo socos enquanto está deitado no chão. Sua cabeça não tem espaço para se mover para trás, ou seja, deve absorver toda a força do impacto. O melhor exemplo disso foi quando Stipe Miocic nocauteou Alistair Overeem no UFC 203 em 2016. A outra situação perigosa é quando um lutador por cima está na posição de montada pelas costas. Isso significa que a parte de trás da cabeça do oponente no chão fica exposta a socos. Embora o lutador aterrado se cubra e fique em uma posição de tartaruga, ele ainda é vulnerável a socos na nuca, que podem causar ferimentos graves. Como se defender contra o ground and pound? Embora o ground and pound seja uma técnica muito eficaz, existem muitas maneiras de se defender contra esse tipo de ataque. Não importa se a luta é dentro do cage, dentro das regras ou na rua, o procedimento é praticamente o mesmo para todos os cenários. Uma vez na posição inferior, o objetivo principal é controlar a postura do adversário, não permitindo que ele se posicione para cima e crie espaço para desferir socos. Um lutador em posição superior precisa de espaço para acertar socos e cotoveladas, e seu objetivo é impedir isso. Existem dezenas de maneiras de fazer isso, e aqui está uma popular. A forma mais comum de se defender contra o ground and pound é puxando para a guarda. A chave é envolver o oponente com as duas pernas e envolver um ou ambos os braços. Dessa forma,
você pode controlar a postura deles e evitar que acertem socos e cotoveladas. E isso também cria uma chance para grapplers habilidosos atacarem com várias finalizações, inverter a posição ou começar a trabalhar de volta aos pés. Você pode golpear os cotovelos no ground and pound? Sim, os lutadores de MMA podem usar os cotovelos como arma para machucar ou nocautear o oponente no chão. De acordo com as regras unificadas do MMA, os lutadores podem usar golpes de cotovelo, desde que não estejam acertando um cotovelo de uma posição reta para cima para baixo. Esta é a famosa regra 12 a 6 cotovelos, que se baseia no conceito de um relógio na parede onde 12 é uma posição reta para cima e 6 é para baixo. Cotoveladas são uma técnica de ground and pound muito eficaz que muitas vezes contribui para o final da partida. A posição de luta mais comum da qual os lutadores golpeiam os cotovelos é a meia guarda e a montada completa. A partir dessas posições, os lutadores podem gerar muita força em cada golpe, e acertar uma cotovelada pode causar mais dano do que um soco. Um cotovelo bem colocado pode cortar a pele do oponente como uma faca e abrir um corte enorme. Esses cortes geralmente levam a sangramento grave, que muitas vezes terminam em interrupção médica. Além disso, aos olhos dos árbitros, as cotoveladas são muito mais brutais do que os socos. Se o lutador está defendendo de forma inteligente, os árbitros de MMA geralmente permitem que eles absorvam muitos socos e dão a eles todas as chances de se recuperar. Mas uma vez que um lutador começa a chover cotovelos violentos, os árbitros, na maioria dos casos, param instantaneamente a luta. Você pode golpear uma joelhada no ground and pound? Sim, os lutadores de MMA podem acertar o oponente no chão com os joelhos, mas só podem atingir o corpo. Eles não podem acertar a cabeça do oponente no chão porque esse movimento é muito perigoso e ilegal. No entanto, você não vê lutadores do UFC, por exemplo, golpeando com joelhadas simplesmente porque socos e cotoveladas são muito mais eficientes. Você precisa de muito espaço para acertar uma joelhada limpa e poderosa no corpo e machucar o oponente com ela. Por outro lado, os socos não exigem tanto espaço, e os lutadores podem desferi-los de qualquer posição. No entanto, joelhadas bem colocadas no corpo podem causar muitos danos ao fígado e às costelas do oponente. O melhor exemplo disso veio quando Matheus Gamrot pegou as costas de Carlos Ferreira e finalizou com uma joelhada bem colocada no corpo no UFC Vegas 45. Outra ótima posição no chão para acertar uma joelhada é o controle lateral. O ground and pound é eficaz em uma luta de rua? Sim, as técnicas de ground and pound são muito eficazes nas lutas de rua, mas é preciso ter cuidado. Usar o ground and pound nas ruas é muito perigoso e pode facilmente acabar sendo mortal. Golpear o oponente no chão pode causar sérios danos, especialmente se o oponente estiver deitado no concreto. Isso ocorre porque eles devem absorver toda a força do impacto, e isso pode ser letal se a cabeça deles ricochetear no concreto. As coisas podem ficar ainda mais perigosas se o adversário entrar em pânico e decidir virar as costas. Uma pessoa na posição superior acertando uma enxurrada de socos poderia facilmente acertar a nuca. Isso é particularmente verdadeiro para pessoas não treinadas em artes marciais que, devido à descarga de adrenalina e medo, têm mentes confusas e não conseguem mirar bem seus golpes. A parte de trás da cabeça é o local onde está localizada a nossa medula espinhal, juntamente com muitos outros nervos importantes. Apenas um único soco nesta área pode ser letal ou paralisar a pessoa. No geral, as técnicas de ground and pound são muito eficazes em uma luta de rua, mas não são recomendadas. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.